Meus irmãos, hoje pela manhã nós iremos dar continuidade à sequência de exposições que começamos no livro de Ruth. Eu peço que, por gentileza, você abra a palavra do Senhor lá no livro de Ruth, capítulo 1, faremos a exposição dos versículos 6 até o 22. Ruth, capítulo 1, dos versículos 6 até o 22. É um texto um pouco extenso, então eu peço a todos que fiquem bem atentos à leitura da palavra do Senhor, bem como posteriormente na exposição. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 6 até o final do capítulo, versículo 22. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nessa ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta pela terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em sua casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenham ainda no ventre filhos, para que sejam por maridos? Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomar maridos? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim se amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz, em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me enches para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, porém, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Que o Senhor, queridos, nos abençoe, nos faça crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo por meio da exposição bíblica. Meus irmãos, talvez vocês já tenham passado por momentos em que vocês tiveram que enfrentar muitas dificuldades em sua vida. Talvez, nesse contexto, você experimentou a realidade de um problema vir atrás do outro, de tal forma que não parece haver trégua na sua vida. Um exemplo de pessoa que experimentou uma situação como essa foi Jó. Quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos que em pouquíssimo tempo, Jó perdeu os seus bens, os seus animais, os seus servos, os seus filhos e até mesmo a sua própria saúde. E ainda para completar, ele tinha ao seu lado uma esposa que o instigava a abandonar a sua fé no Senhor, aumentando ainda mais os problemas que Jó enfrentava. E o que nós vemos é que tudo que acontecia na vida de Jó parecia que aumentava ainda mais o sofrimento daquele servo de Deus. Entretanto, a experiência de passar por vários sofrimentos sucessivos, faz parte da vida de alguns crentes, como nós vemos nas Sagradas Escrituras. O texto que nós temos diante de nós vemos uma situação bem parecida.
nós vemos então uma mulher que está enfrentando um problema atrás de outro na sua vida. É neste ponto aqui do livro de Ruth que vemos Noemi pegando uma bomba atrás de outra na sua vida. Vejam, morreu o seu marido, os seus 2 filhos, Malon e Quilion, e ela estava acompanhada por 2 noras moabitas que não se sabe muito bem o que se pode esperar delas. Mas ainda o pior de tudo, Noemi estava longe da terra do Senhor, longe da comunhão com o povo de Deus. Certamente, nós podemos afirmar que a situação de Noemi vai de mal a pior. Nós, na nossa última exposição, vimos como que a vida de Noemi chegou nessa condição tão trágica. Tudo teve início quando seu marido Elimeleque decidiu abandonar Belém, a terra prometida, a terra que havia sido dada por Deus para o povo dele, por causa de uma crise que estava ferindo aquela região. E é nesse momento, então, que Elimeleque decide se mudar para Moabe, a terra dos antigos inimigos do povo de Deus. Essa decisão, obviamente, foi contrária à vontade de Deus. E ela foi como um primeiro passo para que a condição de Noemi se tornasse uma condição tão difícil e de tão grande penúria. É bem verdade que a gente não tem como afirmar de maneira categórica ou mensurar qual foi a participação de Noemi, junto com Elimeleque, na decisão de ir para Moabe. Nós não sabemos exatamente se ela teve alguma participação ou algum tipo de orientação do seu marido a esse respeito. Mas o fato é que ela está lá em Moabe, contra a vontade de Deus, sem o seu marido, sem os seus filhos, longe da sua terra, de fato, em uma situação muito difícil. E após essa sucessão de eventos lastimáveis na vida de Noemi, talvez aqui nesse momento do texto comece a aparecer uma luz no fim do túnel, uma possibilidade de regresso para a terra prometida. Diante disso, meus queridos, diante dessa realidade, o nosso objetivo por meio da nossa exposição será vermos como que Deus, por meio da sua graça, conduz a vida de Noemi de volta para a terra de Belém. Nós veremos como que essa volta de Noemi nos traz lições graciosas sobre o perdão, a graça e o favor imerecido que os homens recebem em Cristo Jesus, mesmo quando eles vivem em pecado ou mesmo quando eles pecam contra Deus. O retorno de Noemi, de Moabe para Judá, ilustra muito bem a vida dos crentes quando eles pecam contra o Senhor, estão afastados dos caminhos do Senhor, mas então o Senhor, pelos seus laços de amor, retorna o seu povo para o meio do seu aprisco, para o seu bom caminho, para o caminho eterno. Então, vejamos então o nosso texto, meus irmãos, a partir do versículo 6, em que nós vemos que o versículo 6 descreve a decisão de retorno para Noemi, a decisão que ela teve de retorno para Belém e aquilo que motivou esse retorno dela. Vejamos, o versículo 6 nos fala o seguinte: então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nessa ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Nesses versículos nós vemos então que após a morte do seu marido e dos seus filhos, Noemi e as suas noras decidem se dirigir até Belém. E o motivo pelo qual Noemi tomou essa decisão está lá no versículo 6, quando o texto fala que Noemi ouviu que o Senhor se lembrou do seu povo, dando-lhe pão. A notícia foi tão maravilhosa, tão grandiosa, que até mesmo na nação vizinha de Judá, de Israel, que era Moabe, chegou a notícia como Deus estava abençoando de maneira grandiosa o seu povo. Lembremos que o motivo pelo qual a família de Noemi se dirigiu para Moabe, abandonando a terra de Belém, é justamente porque lá estava acontecendo um momento de fome. Mas agora, 10 anos depois, como nós vemos aqui no versículo 4, né, que eles ficaram ali quase 10 anos depois, que eles haviam migrado para Moabe, ela soube que o Senhor se lembrou do seu povo, dando-lhe novamente o pão para poder comer. Ao ouvir essa notícia, possivelmente passou algumas coisas na cabeça de Noemi. Talvez ela pensou: e se eu voltar para a terra de Deus, será que ainda há esperança para mim? Já estou há tanto tempo aqui, 10 anos. Ou pior, como será que as pessoas que ficaram lá irão me receber? Será que há espaço para arrependimento na minha vida? Será que tem como eu reparar as minhas mancadas, os problemas em que eu entrei nesse período? Não deixemos, meus irmãos, de perceber que
aquilo que está sendo proposto aqui nesse momento é uma encruzilhada para Noemi. Ela tem basicamente duas opções. Primeiro, ela pode se deixar vencer pelo orgulho e pela vergonha e fazer com que esses sentimentos tomem conta do seu coração e permanecer em Moabe para sempre, morrer lá. Mas há também uma segunda possibilidade. A possibilidade dela engolir o orgulho dela, a vergonha e ir em direção ao povo de Deus, porque há esperança lá para ela. Se a vergonha de voltar foi mais forte do que o desejo de ser restaurado, certamente Noemi está completamente perdida. A princípio, nós podemos imaginar que estamos vendo aqui apenas um mover de Deus na condição lá de Belém, né? Ficou lá muito tempo sem pão, mas agora então mudou a situação. Antes não tinha pão na casa do pão e agora tem pão. Mas não é só isso que está acontecendo aqui, meus irmãos. De fato, o que nós estamos vendo aqui é a ação soberana e providencial de Deus, movendo as circunstâncias para que então uma ovelha desgarrada do seu rebanho possa voltar para o seu aprisco. Deus está movendo as circunstâncias de tal forma que Noemi percebe a necessidade de se voltar para o caminho do Senhor. E de fato, é assim que Deus faz. Deus não permite que as suas ovelhas se percam. Cristo disse que não perderia nenhuma das ovelhas as quais o Senhor lhe confiou. Então, ainda que seja necessário mover circunstâncias, mover o tempo, fazer com que lugares passem necessidade, passem dificuldade, para que o seu rebanho esteja bem cuidado, volte-se para o Supremo Pastor. De fato, o Senhor irá fazer. E é esse mover de Deus que nós estamos vendo aqui. E nesse contexto do dilema de Noemi, de permanecer em Moabe ou voltar para Belém, ela decide voltar. Ela decide, então, ter que lidar com a vergonha de ter que voltar. Certamente é melhor passar vergonha estando em meio ao povo de Deus do que ser um orgulhoso em Moabe. Tal como o filho pródigo que nós lemos na parábola, ela se lembra que há pão na casa do seu pai. Lá em Belém, ela pode ser alimentada. Lá na casa que o seu pai havia dado para o seu povo, para a sua nação, haveria a provisão da parte de Deus. E a partir do versículo 7, nós vemos a descrição dessa viagem de volta para Belém. Mas há um probleminha nessa viagem de volta de Noemi para Belém. O probleminha, na verdade, são duas pessoas, duas noras agarradas a ela. Mas elas são mulheres, e pior, são mulheres moabitas que fazem parte de um povo inimigo da nação de Deus. Então vemos Noemi nesse diálogo com as suas duas noras, decidindo esse processo de retorno lá para Belém. Vejam comigo, então, os versículos 7 ao 10, que se estabelece um primeiro diálogo entre Noemi e as suas noras. Vejam comigo a partir do versículo 7 até o 10. Saiu, pois, ela, Noemi, com suas duas noras do lugar onde estivera. Indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós os dastes com os que morreram, e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhes disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Bem, Noemi decide voltar para Belém, mas ela tem as suas duas noras. Elas haviam sido boas esposas, é o que nós vemos lá na segunda parte do versículo 8. Ela fala, o Senhor use convosco de benevolência como vós usaste com os que morreram, ou seja, que o Senhor seja bondoso com vocês, tal como vocês foram bondosas com seus maridos, com os meus filhos Malom e Quilion. Então, diante dessa realidade, a recomendação de Noemi é para que elas voltem para a sua casa, elas já tinham começado a viagem, e Noemi fala, voltem para a sua família, fiquem lá em Moabe e arrumem um marido lá no meio do seu povo. Porém, elas insistiram, é o que nós vemos no versículo 10, elas insistiram a permanecer com a sua sogra, pois elas entendiam que era uma família só com Noemi. Mas aqui há uma pergunta que fica no ar, meus irmãos, que é o seguinte, qual será que foi a real motivação do coração de Noemi para recomendar que as suas duas noras voltassem para Moabe? E aí, então, é um momento em que os comentaristas diferem um pouco, e eu não quero deixar de apresentar as duas possibilidades para vocês. As duas possibilidades são plausíveis, não são
elas entram em choque, mas o que nós vemos é que há possibilidade dentro do coração de uma pessoa pecaminosa de passar tanto uma coisa como também de outra. E quais são, então, essas duas possibilidades? A primeira possibilidade é que essa recomendação de Noemi, ela faz pensando nelas, em Orfa e Ruth. Ao falar isso, ela pode estar entendendo que era o melhor para que elas retornassem lá para Moabe, para ficar junto com a sua família, e lá então elas poderiam contrair um novo casamento, ter um novo casamento. Mas ainda uma segunda possibilidade, que é uma possibilidade um pouco obscura, em que talvez Noemi estivesse pensando em si mesmo. Pensem um pouco comigo. A única maneira de Noemi chegar lá em Israel e ter um pouco da sua barra limpa seria não chegar junto com essas duas moabitas. Imagina então que Noemi chega lá em Belém junto com essas duas mulheres. Essas mulheres seriam um símbolo vivo da rebelião delas e do seu marido que saíram da terra prometida. Ao chegar com elas lá, seria um atestado da destruição da família de Noemi. Imagine que ela chegaria lá em Israel, teria que falar das suas desventuras, da morte do seu marido, da morte dos seus filhos, e ainda dizer que os seus filhos casaram com mulheres fora do pacto. Que vergonha que seria, que iria recair sobre essas mulheres, sobre Noemi. Ao que parece, também, nós vemos que nesse momento difícil que Noemi está passando, ela está passando por uma condição de dificuldade. Ela parece estar um pouco confusa. Vejam comigo o versículo 8, a segunda parte. Ela fala que elas deveriam voltar para a casa da sua mãe, e mais, Noemi propõe o seguinte: e o Senhor use convosco de benevolência. Veja, Noemi, mesmo sabendo que era parte do povo do pacto, que estando lá em Israel é que ela de fato seria abençoada, ela consegue imaginar que o Senhor, o nome pactual de Deus é o que está sendo descrito aqui, que mesmo que se Ruth e Orfa decidirem voltar lá para a terra dos seus pais, para a terra de Moabe, ainda assim elas seriam abençoadas. Ela talvez esteja pensando que a grande bênção, a maior bênção que Ruth e Orfa podem adquirir é um novo marido, é filhos. Mas a grande verdade, irmãos, é que a maior bênção que uma pessoa pode ter não é adquirir bens, não é ter um casamento, não é ter filhos, não é ser bem-sucedido no trabalho, mas é fazer parte do povo da aliança. A grande bênção que nós temos nas nossas vidas é estarmos debaixo dessa aliança, no meio dessa nação santa, em uma relação de busca da presença de Deus. E parece que é isso que está meio ofuscado diante dos olhos de Noemi. Então, nos versículos 11 ao 13, vemos que Noemi insiste com elas para que elas voltem para a casa dos seus pais. Vejam comigo os versículos 11 até o 13. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam maridos? Tornai, filhas minhas, e de vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomar marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, para convencer as moças a voltarem para Moabe, Noemi começa a argumentar com elas. Primeiro, ela apenas apresenta um bom conselho, aparentemente, lá dos versículos 7 a 10, mas então, a partir do versículo 11, ela começa a argumentar. Eu quero que vocês voltem, mas eu quero que vocês voltem sabendo da realidade. Qual é a realidade? Noemi começa a argumentar que ela já está velha. Não sabemos exatamente qual era a idade de Noemi ou de Ruth e de Orfa no momento da descrição desse texto. Mas, ao que parece, Noemi já estava em uma condição em que já havia passado o seu período fértil. Então, ela não crê que pode casar de novo, ter filhos, e então esses filhos servirem como marido para Ruth e Orfa. E pior, talvez quando esse filho se tornasse grande, Ruth e Orfa talvez já tivessem também passado do seu período fértil. Então ela está dizendo, olha, é completamente inválido, é desnecessário vocês ficar conosco, você ficar comigo, Ruth e Orfa permanecerem comigo. E então, aquilo que está sendo proposto por Noemi é, voltem para sua terra e ajuste a vida de vocês lá.
Vocês vão ter um bom marido, vocês vão ter um bom casamento e vai dar tudo certo. E no final das contas, Noemi está apresentando para Ruth e Orfa um dilema. Assim como Ruth, ou melhor, Noemi teve um dilema, volto ou não volto para Belém, agora o dilema é apresentado para Ruth e Orfa. Vou ou não vou para Belém? Meus irmãos, percebam, aquilo que está sendo apresentado diante de Ruth e Orfa é: vocês vão escolher um caminho difícil, um caminho que vai ser mais árduo, mas que talvez seja um caminho que você seja feliz, ou então você vai escolher um caminho mais complexo, um caminho mais extenso e difícil. Então, o que nós temos diante de nós, meus irmãos, é um dilema entre um caminho largo, em que nós sabemos das dificuldades, do quanto que é complexo viver nessa realidade, de ter que ir para Belém, elas estariam assumindo um sério risco, ou então elas poderiam assumir um caminho de resolverem logo o problema das suas vidas. Irmãos, por vezes em nossas vidas, nós temos que tomar essa mesma decisão que Ruth e Orfa estão tendo que tomar aqui. Eu vou escolher o caminho mais difícil? Eu vou passar pelo caminho estreito? Ou eu vou tomar a vida em minhas mãos e decidir qual é o melhor caminho? Vejam, escolher o caminho mais difícil não necessariamente seria o caminho que não traria alegria para elas. E é justamente diante dessa realidade que nós vemos começando a ser construído aqui a diferença da escolha de Ruth para a escolha de Orfa. Orfa escolhe, então, a felicidade imediata, retornar para o seu lar para poder estabelecer uma nova família, enquanto Ruth escolhe um caminho difícil, em que absolutamente nada é garantido, em que não nos é garantido a felicidade enquanto vivemos aqui nessa terra. Há ainda algo implícito aqui nessa fala de Noemi. A única chance que Ruth e Orfa teriam de restabelecer família, indo para Israel, seria se a própria Noemi tivesse novamente filhos. Porque, vejam bem, meus irmãos, certamente ninguém ia querer casar com Ruth e Orfa, duas mulheres moabitas lá em Israel. Os homens de Israel que permaneceram em Israel durante aquele período de fome foram homens que estavam comprometidos de fato com o Senhor. Então, a única esperança que Noemi está vendo para elas é: voltem lá para sua terra, porque lá tem gente que vai querer casar com você, e lá vocês vão resolver a vida de vocês. Então, meus irmãos, aquilo que nós vemos até aqui é, primeiro dos versículos 8 a 10, Noemi recomenda que elas voltem, elas choram, sentem a dor, mas as suas noras são unânimes, lá no versículo 10, e dizer que não, vamos ficar com você, vamos ficar com nossa sogra. Agora, então, nos versículos 11 até o 13, Noemi novamente recomenda que elas voltem para Moabe, elas choram, e o que nós vemos é que no versículo 14 há uma decisão diferente. Se no versículo 10 as duas foram unânimes em dizer, não, nós vamos contigo, agora então no versículo 14 vemos decisões completamente diferentes de Ruth e Orfa. Vejam comigo, por favor, o versículo 14, que nos diz o seguinte: então, de novo choraram em alta voz, em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Orfa aparentemente toma a decisão mais sensata e prudente. Ela possivelmente era uma moça nova, que precisava restabelecer família, precisava casar novamente, ter os seus filhos para poder cuidar, ter um cuidado, mas só há um problema aqui. Em meio àquela decisão que é aparentemente prudente da parte de Orfa, é justamente por causa dessa decisão dela que adivinha o que acontece com ela. Orfa some da história da redenção. Nunca mais ela é citada. Orfa escolhe, então, um caminho largo que conduz à perdição. Ela decide voltar para a sua terra. E voltar para a sua terra era voltar para os seus deuses. Voltar para a sua família era dizer que ela não queria estar mais vinculada à família da aliança. Ela teve a mesma escolha infeliz de Elimeleque, de ir para Moabe, muitos anos, talvez 10 anos atrás. Porém, Ruth escolhe outro caminho. Ela escolhe o amor pactual com Deus.
Em detrimento das bênçãos imediatas, que ela poderia casar talvez rápido e ter logo uma nova família, ela decide tomar uma decisão pela fé no Senhor, Deus de Israel. E é isso que nós vemos nos versículos 15 até o 18. Eu peço que vocês acompanhem comigo a leitura dos versículos 15 ao 18, quando o texto nos diz: Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta para após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me enches para que te deixes e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Aqui nós vemos no versículo 15 que é a terceira vez que Noemi chega para Ruth e diz: Volta para a tua terra. E agora ela diz: Você agora ainda tem exemplo. Faça como Orfa, vá atrás dela, siga o caminho dela. Mas nos versículos 16 a 17, meus irmãos, vemos uma profissão de fé. Vemos uma declaração de confiança, uma resposta confiante no Deus de Israel. Nós vemos Ruth falando: O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É isso que vemos no versículo 16. E aqui percebam que Ruth não está se referindo a qualquer Deus. Ela está se referindo ao nome do Deus do pacto. Lá no versículo 17, percebam, quando ela fala: Faça-me o Senhor, faça-me Yahvé, o Deus do pacto, faça como bem aprouver a ele, se eu não morrer contigo. Ela não só se apegou a Noemi, meus irmãos, ela não só se afeiçoou à sua sogra, mas ela se afeiçoou ao Deus de Israel. Ela teve fé e amor ao Deus soberano, o Deus que ela pôde conhecer por meio de Noemi. Noemi não estava apenas em uma viagem de volta, acompanhando talvez a sua sogra idosa, não foi esse o ponto. Ela estava professando a sua fé, ela estava mudando de lado, ela estava deixando o seu passado para trás e dizendo: Meu Deus está lá em Israel, esse é o meu povo, essa é a minha nação. E precisamos ter em mente que não foi fácil para Ruth dizer tudo isso. Você sabe o que é abandonar a terra que você foi criada e que você viveu tantos anos? Você imagina o que é abandonar a sua família para viver em uma terra incerta? E mais, abandonando os seus próprios deuses, vivendo em uma terra distante. É importante que a gente saiba que dentro da cosmovisão dos moabitas, os deuses, eles tinham domínios geográficos. Então, Ruth só estaria protegida por Quemosh, que é o deus dos moabitas, se ela estivesse lá, se ela estivesse dentro dos limites geográficos dos moabitas. Mas então, ela decide sair de lá, ela decide deixar de lado a proteção de Quemosh e diz que o seu povo, o povo de Noemi, seria o seu povo. E mais, ela disse que quer até morrer nessa terra. Ela quer estar longe do seu passado, ela quer estar longe do momento de idolatria e iniquidade que ela viveu. Com isso, ela está chamando Deus de Israel do seu Deus. Ao dizer que quer ser enterrada lá, ela está dizendo que quer deixar tudo para trás. Moabe ficará para trás, ao ponto que até os meus próprios ossos serão lançados lá na terra prometida. Meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui é conversão, é mudança, é transformação. É uma pessoa que está deixando de lado. Não estamos vendo aqui uma conversão por conveniência. Estamos tratando de um coração que de fato reconheceu e encontrou o verdadeiro Deus. Possivelmente naquela mesma situação, naquela situação deprimente lá em Moabe, Deus foi gracioso com Ruth. E nós conseguimos imaginar de alguma forma o seu sogro Elimeleque, o seu marido e o seu cunhado, Malona e Quilion, e a sua sogra Noemi falando a respeito do Deus de Israel, da terra deles. O Deus que havia libertado uma nação imensa da mão dos egípcios, que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Rio Jordão, que fez com que as muralhas de Jericó caíssem. E ao ouvir todas essas verdades, o coração de Ruth foi transformado e ela tomou um passo de fé. Deixou para trás os falsos deuses, deixou para trás a sua família, abriu mão de
tudo para dar o passo de fé em direção ao Deus da promessa, o Deus que conduz o seu povo para a terra prometida. Irmãos, em muitos lugares, servir o Senhor Jesus Cristo é isso. É deixar muitas coisas para trás. É deixar terra, bens, famílias, facilidades. Mas a verdade é que nós não queremos deixar nada para trás para servir Jesus. Talvez abrir mão de uma coisa ou de outra. Queremos servir a Jesus, mas queremos abrir mão de muito pouco. Mas nós não temos como servir a Jesus se não deixarmos Moabe para trás. Se não, muitas vezes, não deixarmos a nossa família para trás, aqueles que nós amamos para trás, amigos para trás. Mas uma coisa nós devemos estar certos, que aquilo que Ruth estava deixando para trás não se compara com aquilo que ela estava ganhando. As promessas gloriosas em Cristo Jesus. As promessas do Deus do pacto. Nada se comparava. É por isso, então, que o Senhor Jesus Cristo chegou a nos alertar em Marcos 10, 29 a 30. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e o mundo por vir, e no mundo por vir, a vida eterna. Aquilo que estava sendo proposto para Ruth era algo ainda mais glorioso diante daquilo que ela estava abrindo mão. Vemos também aqui mais uma verdade, irmãos, que se identificar com o povo, ou melhor, se identificar com Deus, é se identificar com o povo dele. Talvez Ruth pensasse, olha, eu vou servir ao Deus de Israel, a Yahvé, mas vocês sabem como eles são preconceituosos. Eu não vou para lá. Eu fico daqui de Moabe servindo ao Deus de Israel. Mas não foi essa a decisão dela. Ela entendeu que era o caminho dela viver no meio desse povo, ainda que não fosse fácil, ainda que ela passasse dificuldades. Irmãos, viver junto ao povo de Deus, por vezes, não será fácil. Será um momento de dificuldades, talvez de até angústia para a nossa alma. Mas é um momento em que você será cuidado por Deus, no meio desse povo. E então, no versículo 18, vemos que Noemi deixa de insistir para que Ruth volte para Moabe, e então leva Ruth com ela. É impressionante perceber uma coisa. Naquela condição de amargura, de tristeza que Noemi passava, ela não conseguiu reconhecer ou expressar algum tipo de alegria diante da profissão de fé de Ruth. Ruth diz algo maravilhoso. O ponto alto de todo o livro está aqui nos versículos 16 e 17. Noemi escuta e diz, tá bom, que bom, vamos lá, né? E ela não dá um... Talvez se Ruth fosse de algumas, ou melhor, se Noemi fosse de alguma igreja mais avivada, mais alegre, ela teria dado um glória alta, né? Mas não é isso. Ela fica quieta, calada. Ela apenas diz, vamos lá. E percebam, quando nós temos o nosso coração amargurado pelas dificuldades que nós passamos, quando nós somos feridos, comumente nós perdemos de vista as coisas maravilhosas que Deus está fazendo em nossa volta. Por isso que nós precisamos, irmãos, mesmo em meio a momentos difíceis, a dias difíceis como nós temos passado, talvez você esteja sofrendo pela pandemia, ou alguma situação pessoal, talvez o desemprego, ainda esse meio tão difícil, é importante que a gente esteja atento àquilo que Deus está fazendo no nosso meio e que a gente possa vibrar com as ações de Deus em nosso redor. O texto continua dos versículos 19 até o 20 e encerra, então, o nosso texto. E nós vemos a descrição da chegada de Noemi e de Ruth em Belém. Agora, então, a coisa fica mais difícil. Tudo aquilo que Noemi pôde ter projetado antes de sair lá de Moabe, agora se torna verdade. Agora é a hora da verdade, chegar e encarar cara a cara cada uma daquelas pessoas que vivem lá, que passaram a necessidade em Belém, e Ruth então volta. Vejam comigo os versículos 19 ao 22. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara,
porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Bem, Noemi chega com Ruth lá em Belém. E aquilo que nós vemos no versículo 19 é que há uma grande comoção. A chegada de Noemi lá gera uma grande comoção em toda a cidade. Toda a cidade se comoveu, como diz lá o versículo 9. Percebam que talvez elas se tornaram um assunto do dia. Ou pior, talvez a chegada delas lá se tornou o assunto da semana. Noemi havia saído com seu marido Elimeleque e os seus filhos, Malom e Quilion, buscando riqueza e não sofrerem com a fome. Mas agora, então, essa mulher volta sem o seu marido, sem os seus 2 filhos, pobre, com fome e com a mulher moabita. Vocês conseguem imaginar a situação pior para se voltar para o meio do povo de Deus? A cena, a condição de Noemi é terrível, meus irmãos. E é nessa condição que ela pede para que aqueles que são da sua nação, aqueles que são lá de Belém, deixem de chamar ela de Noemi, que significa agradável, mas que comecem a chamar ela de Mara, que significa amarga. É fácil você, meu irmão, permitir que a amargura tome conta do seu coração, ao ponto que você se torne como Noemi. Você se torne uma pessoa amarga, em que você não tenha mais o nome de cristão, você não tenha mais o nome daquele que vive diante de Deus, mas você tem o nome daquele que vive em amargura de alma por causa dos seus pecados. E o versículo 21 mostra que Noemi estava bem consciente daquilo que havia acontecido com ela. Ela sabia que Deus havia conduzido ela a essa situação. Vejam o versículo 21, quando ela fala: o Senhor me fez voltar pobre. Veja aqui que o problema de Noemi não era um problema teológico. Ela entendia a soberania de Deus e sabia que se ela estava passando por pobreza e dificuldade, era porque Deus havia feito com isso com ela. Então, uma das maiores dificuldades das nossas vidas é que, em meio às desventuras que nós passamos, nós permanecemos com a nossa boa percepção teológica e que essa nossa boa percepção teológica nos faça não viver em uma condição de amargura em meio às dificuldades. Porque nós podemos nos tornar pessoas amarguradas, mas a doutrina da providência, do governo de Deus, do Deus que rege todas as coisas, não deve permitir que o crente viva com o coração amargurado, resmungando, blasfemando contra Deus, mas é não dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, tal como o Jó fez, o Jó que nós citamos no início da nossa exposição. Se nós entendermos a soberania de Deus, a dificuldade, aquilo que poderia trazer amargura em nosso coração, irá fazer com que a gente glorifique ainda mais o Deus soberano e que governa sobre as nossas vidas. Percebam que ao fazer Noemi passar por situações tão difíceis, por tantas provações, o Senhor está movendo todas as coisas para que ela abandonasse Moabe e voltasse para Belém. O Deus soberano que fez com que Noemi ficasse pobre era o mesmo Deus soberano que voltou a abençoar com fartura a terra prometida, a abençoar Belém. E ao ouvir essa realidade, Noemi decide voltar para lá. E é tantas vezes assim, irmãos, que Deus nos chama. Em sua providência, ele nos faz passar por dores, por sofrimentos, por dificuldades. Mas no final das contas, Deus tem apenas o interesse que a sua ovelha desgarrada volte-se para ele. Que aquela ovelha que estava tão cheia de si, tão certa de que estava vivendo no caminho certo, elas percebam a sua condição de pecado e voltem para o bom caminho de Deus, voltem para o meio do seu aprisco. E é nesse ponto da nossa exposição é que nós estamos falando tanto a respeito de Noemi, é que eu quero lhe chamar agora para fazer um exercício mental, em que você vai inverter um pouco a situação. Agora, deixa um pouco de lado a situação de Noemi.
Comece a se colocar na posição daqueles que ficaram em Belém e que viram Noemi e Elimeleque e os seus filhos saírem para a terra de Moabe. E no meio desses dias difíceis, você permaneceu lá. Você esteve o tempo todo no meio do povo de Deus, você sempre viveu na igreja. E agora chega essa mulher, pobre e acabada, que foi atrás de riqueza, de dinheiro, e voltou pobre, sem os filhos, sem o seu marido. Como que você ia sentir com essa espertinha chegando agora? Achando que está tudo certo? Ele pergunta, meu irmão, como que você recebe na igreja aqueles que, após terem andado por caminhos tão tortuosos, se arrependem e voltam para o Senhor? Será que você massacra a pessoa? Será que você destrói ela, a reputação dela? Será que você diz, eu avisei? Ou será que você faz como o pai da parábola do filho pródigo, que se alegra quando vê um pecador arrependido voltando para casa? O Senhor Jesus nos fala a respeito da alegria que nós devemos ter quando vemos um arrependido se voltando para os caminhos do Senhor. Em Lucas 15:7, o Senhor fala, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando um pecador se arrepende de seus pecados e se volta para o Senhor, é um momento de alegria. A verdadeiro arrependimento deve trazer alegria para aqueles que permanecem na igreja e nos caminhos do Senhor. O versículo 21, nós vemos também que Noemi, ela fala que voltou em pobreza. Vejam comigo o início do versículo 21, quando ela fala. Ditosa a partir, aqui pode ser traduzido também em riqueza, em bonança a partir. Porém, o Senhor me fez voltar pobre. Veja, nós já falamos que Noemi foi atrás de bonança, de riqueza, mas a maior estabilidade. Agora, então, ela se estava perdendo alguma coisa enquanto estava em Belém. Agora, então, ela perdeu absolutamente tudo, até o seu marido e os seus filhos. E ela volta em pobreza. E essa é a consideração que ela tem sobre si. Estou pobre. Mas ao falar isso, Noemi não estava percebendo a riqueza que estava ao seu lado. A riqueza não financeira, não material, mas a riqueza de Ruth, ter Ruth ao lado dela. De fato, ela voltou sem os seus bens, irmãos. Mas ao seu lado está uma mulher valiosa, forte, que havia se entregado ao Deus de Israel. E enquanto ela estava naquela condição de miséria na sua vida, enquanto ela estava vendo a pobreza, enquanto ela só conseguia ver a bancarrota em que ela estava lançada, Deus estava providenciando a redenção dela. A maior riqueza da vida de Noemi estava sendo providenciada por Deus, que era aquela moabita entrando na família do pacto, e por meio dela haveria de vir o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Até aqui na nossa exposição, Ruth tem seguido como uma coadjuvante, mas depois ela vai se tornar protagonista de todo o livro, e uma das figuras mais importantes em toda a história da redenção. Noemi, que estava desconsiderando Ruth, verá o valor dessa mulher. Verá o valor dessa mulher que foi a bisavó do rei Davi e uma das ascendentes do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor nos der a graça, veremos essas informações nas próximas exposições, em que, de uma vez por todas, Noemi poderá ver a riqueza que estava ao seu lado. A mulher forte, Ruth, a mulher piedosa e a mulher que iria conduzir, por meio dela haveria de nascer o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, antes de encerrar a nossa exposição, eu quero trazer algumas aplicações para nós, 3 aplicações bem objetivas. A primeira aplicação que eu quero trazer é que a vida cristã não nos propõe um caminho mais curto para a felicidade, mas o caminho certo para a felicidade. Vou repetir. A vida cristã não nos propõe o caminho mais curto para a felicidade, mas o caminho certo para a felicidade. Eu quero que vocês percebam as atitudes distintas entre Ruth e Orfa. Como que a decisão de Orfa foi buscando benefícios imediatos. Eu quero logo resolver o meu problema. Eu quero casar logo, eu quero ter filhos logo. Enquanto que a decisão de Ruth
Foi a decisão daquela pessoa que escolheu andar pelo caminho estreito, pelo caminho difícil da fidelidade ao Senhor. Daquela pessoa que, como o Senhor Jesus Cristo nos fala, toma a sua cruz e segue ao verdadeiro Deus. Irmãos, quando nós seguimos, escolhemos o caminho da gratificação imediata, ao invés dos caminhos da fidelidade ao Senhor, por mais que ele seja duro, nós estamos dizendo que a nossa liberdade e felicidade são mais importantes do que viver para a glória do nosso Deus. A verdadeira felicidade está em rejeitarmos as falsas promessas da felicidade imediata, de fazer aquilo que dá nas nossas telhas. A verdadeira felicidade está em seguirmos o caminho proposto por Cristo Jesus. A verdadeira felicidade é não mentir, é não roubar, não adulterar, não ter outros deuses. Não é mentir quando eu preciso. Não é fazer alguma coisa ilícita quando eu posso. Não é adulterar quando eu posso. Isso não trará alegria para a sua vida. A verdadeira alegria está se submeter ao senhorio de Cristo Jesus. E uma das ironias das nossas vidas, desse mundo que nós vivemos pós-queda, é que a verdadeira vida, a verdadeira abundância está em limitar as nossas possibilidades àquilo que o Senhor Jesus requer de nós. As pessoas também pensam que a verdadeira vida é fazer o que quer. Vá para Moabe, case, siga o seu caminho, escolha o seu caminho. Não faltarão conselheiros para lhe dizer isso. Mas a verdadeira vida é seguir o Senhor, o caminho proposto por Cristo Jesus. É dizer que tudo em você é novo e que você vai caminhar pelo caminho estreito, ainda que seja difícil, ainda que seja um caminho incerto, que você não sabe como vai ser bem o final dessa história, como vai chegar o final da sua vida. Mas então você poderá dizer, como Jó, que você sabe que o seu Redentor vive e que ele há de guiar a sua vida para aquilo que é o melhor. A segunda aplicação que eu quero trazer para a sua vida é que a bondade de Deus em Cristo chama o seu povo de volta para ele em arrependimento. A bondade de Deus em Cristo chama o seu povo de volta para ele em arrependimento. Certamente o coração de Noemi ficou temeroso sobre como seria a sua volta para Moabe, de Moabe para Belém. Talvez então, se você imaginar a situação de Noemi, talvez você pensasse, eu nunca teria uma atitude como essa. Eu teria uma vergonha terrível de voltar para aquele lugar. Mas sabem, meus irmãos, que um coração que sente vergonha de se arrepender, ele não alcança a graça. Mas o Senhor está pronto a receber o seu povo que se arrepende de volta. O Senhor, ele está pronto a, se você se humilhar na presença dele, dizendo, pequei contra o Senhor, pequei contra ti somente. E há um motivo para isso, meus irmãos. Há um motivo para podermos confiar na graça e no perdão de Deus. Lá na segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo fala algo muito glorioso. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Se de fato nós pecamos, não há outro caminho a não ser nos voltarmos para Cristo. E Deus, o Deus fiel que nos mandou o nosso Redentor, ele nos perdoa, ele nos recebe de volta, ele está de braços abertos para que então o perdão seja obtido, para que então as circunstâncias sejam mudadas nas nossas vidas, e ele há de fazer com que a gente passe por circunstâncias para que a gente volte para os caminhos dele. O Senhor providenciou todos os meios para que Noemi se arrependesse do seu pecado e voltasse para a terra prometida. E o Senhor Deus providenciou todos os meios para que a gente pudesse ter o perdão do nosso pecado. E qual é a maior providência de Deus a não ser Cristo Jesus morto na cruz, ressuscitando ao terceiro dia e nos chamando, vinde a mim, todos vós que sois cansados e sobrecarregados. E se o peso do pecado está sobre os seus ombros, se a tristeza, se a vergonha está sobre você, não tenha mais vergonha, mas volte-se para Cristo Jesus. Muitas vezes cristãos andam longe da igreja e quando eles caem em si, eles percebem que eles precisam voltar, mas eles se questionam, será que tem tempo para voltar? E nesse momento que você tem que lidar com momentos difíceis, engolir o seu orgulho, encarar a verdade e se voltar para a igreja, se voltar para Cristo. E saiba que
você tem um advogado junto ao Pai. Ele é misericordioso, ele é perdoador, e ele está te chamando de volta para o seu aprisco. E só há uma forma de você tratar o seu pecado, que é com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não há motivos para você seguir longe do caminho do Senhor. Por maior pecado que você cometeu, ainda que seja 10 anos longe dos caminhos do Senhor, tal como Noemi passou, eu quero lhe dizer, volte para Cristo. Eu lhe digo que não vai ser fácil, não vai ser um caminho tranquilo, como não foi o caminho de Noemi, mas é o caminho orientado pelo Senhor. Pare de escolher o caminho mais fácil, pare de escolher a porta larga e vá pelo caminho estreito, o caminho difícil e que tantas vezes exige de nós botarmos a nossa cara no pó, para que então você possa encontrar paz e salvação em Cristo Jesus. Enquanto você estiver com seu orgulho e dificuldade, o seu nome continuará sendo Mara. E que a tristeza e a amargura do seu pecado continuará no seu coração. Você continuará colhendo as consequências do seu pecado. Mas Cristo está aqui para te dar um novo nome. Cristo está aqui para te purificar e te santificar. Por isso, então, venham a Cristo Jesus. E eu preciso me dirigir a você que talvez tenha ficado em Belém. Essas pessoas aqui que ficaram em Belém. Mas apesar de terem ficado em Belém, o coração ficou distante de Deus. Ficou lá praguejando, reclamando, com o coração distante de Deus. E talvez seja você, achando-se como aquele filho, o irmão do filho do filho pródigo, que está há tanto tempo eu estou na igreja e Deus age assim comigo. E a ingratidão está no seu coração. Eu quero lhe dizer que você está distante de Deus, tão quanto aquele que vive em uma vida deliberada longe de Deus em um pecado, como aquele que permanece na igreja e que não busca o Senhor, não vive uma vida reta, você está distante de Deus. E eu quero lhe dizer que hoje a esperança para você também é tempo de voltar. Não é porque você está na igreja que está tudo bem com você, porque você pode estar como um religioso vazio, sem ter o seu coração que flameja pela glória de Deus, por viver na presença de Deus. E hoje, essa manhã, é uma manhã de restauração, de reconciliação com o Deus da glória, de você voltar a sua caminhada para a terra prometida, para que você se volte para Belém, porque é lá que nasceu o Redentor. Por fim, a terceira e última aplicação, eu quero falar com você, meu amigo, que não tem o Senhor Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Hoje você é convidado a, tal como Ruth, abandonar o caminho largo e passar a andar pelo caminho estreito. Todos nós somos colocados diante de uma bifurcação, tal como Ruth e Orfa foram colocados. Ou escolheremos o caminho do Senhor, ou escolheremos o caminho fácil, o caminho largo. E então nós iremos seguir o caminho desse mundo, os prazeres desse mundo. Mas Cristo nos chama a seguirmos assim como Ruth, quando ele nos diz: se alguém vem a mim e não abandonar o seu pai, a sua mãe, sua mulher, os seus filhos e irmãos, e ainda a sua própria vida, esse não pode ser o meu discípulo. Se você não andar em direção a Cristo, você não encontrará a sua salvação. Se você decidir viver como órfã, ir para longe do Senhor, pode ser que você tenha uma vida segura, agradável, muito tranquila, mas você estará longe do Deus verdadeiro. É melhor passar por limitações e fome na presença do Deus verdadeiro do que estar se banqueteando pelas mãos de Satanás. Por isso, então, faça assim como Ruth. Abandone o caminho largo e ande pelos caminhos da promessa de Deus, do Messias, daquele que é o nosso Salvador. Caminhe em direção à terra prometida. Caminhe em direção a Deus. Eu te chamo para vir em direção ao Deus revelado em Israel, tal como fez Ruth. Chame o povo, esse povo de seu povo, esse Deus de teu Deus. Você talvez olhe para a igreja e diga: que povo estranho, que Deus estranho que eles servem. Mas então você é chamado a dizer: este povo, essa igreja é minha igreja. E esse Deus, revelado em Cristo Jesus, ele é o meu Deus. E Cristo é a plena revelação do Deus a quem Ruth serve.
a quem Ruth professou a sua fé. E ele falou que ninguém vai a Deus se não for por ele. E é justamente hoje que Deus está chamando estrangeiros, tal como ele fez com Ruth. Gente que não faz parte do seu povo, a se voltar para o seu povo. A oferta de perdão é lançada por Cristo Jesus. Ele chama os pecadores. E percebam, irmãos, que o caminho é servir e seguir o Senhor Jesus Cristo. Não há vida fora de Cristo Jesus. Não há salvação. E mais, não há pão. E eu quero lhe dizer que há pão na casa do pão, que há providência. Se você se unir ao povo de Deus, se você disser que esse povo é o seu povo, você irá dizer que há pão na casa do pão, porque o pão vivo desceu dos céus e alimenta toda a nossa fome, toda a nossa necessidade. E ainda temos da água viva que sacia toda a nossa sede. Por isso, então, meu amigo, se você nos ouve nessa manhã e não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu quero dizer, há esperança para você. Volte-se para Cristo Jesus. Amém. Vamos nos dirigir mais uma vez em oração ao nosso Deus, queridos. Senhor Deus, que glorioso é ouvirmos a pregação da tua palavra. Vemos o Senhor chamando rebeldes a se voltarem para ti. Pessoas que andam longe do seu aprisco, ovelhas rebeldes a se chegarem a ti. Ó Senhor, que seja uma manhã de reconciliação contigo. Que todos aqueles que andam longe da igreja, longe do povo do Senhor, possam se envergonhar, se entristecer. Que o seu Santo Espírito humilhe eles, Pai, para que eles tenham a fome do pão vivo, para que eles desejem estar no meio do teu povo e servir a Cristo Jesus. Ó Senhor, que aqueles que não servem ao Senhor possam perceber que a melhor profissão de fé foi a de Ruth, não de Orfa, que se voltou para os seus falsos deuses. Ó Senhor, abençoa o teu povo. Sustenta a nossa igreja, Senhor. Que ainda que passemos por momentos difíceis, que o nosso coração não fique amargurado. Ó Pai, não permita que em meio a dias difíceis o nosso coração venha a ficar convalescido, Pai, mas que no meio dos dias difíceis a gente perceba as bênçãos que o Senhor tem feito em nosso favor. E o Senhor nos providencia a salvação em Cristo Jesus. E ainda que passemos por dificuldades, ainda que passemos por tristezas, nós temos a glória de Deus que nos sustenta, que nos acompanha até o fim das nossas vidas. Senhor, abençoa, ó Deus Santo e Triuno, abençoa o teu povo que nos acompanha nessa manhã. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.